A mulher terminou com o marido porque ele fez uma piada para um grupo de amigos sobre o corpo dela. Abre aspas. Eu não quero ouvir as suas desculpas. Vamos aprender inglês? Esse aqui é o inglês da vida real, a aula 55. Eu sou o Vini Narciso e esse aqui é o inglês com histórias reais, onde eu pego uma história real e transformo numa aula de inglês para você. Então vamos lá, vamos entender essa história aqui. É exatamente isso que eu falei. A mulher foi na internet falar sobre o marido, ele fez uma piada com os amigos sobre o corpo dela, ela não gostou e eles terminaram. Foi isso que aconteceu. Então, vamos começar aqui direto do post. Ela escreveu um post e a gente vai ler e eu vou, no meio do caminho, ensinando inglês para vocês, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva também, clica no sininho para não perder as próximas aulas. Eu tô com essa voz aqui de gripe, porque meu filho começou na escola semana passada, então já me atingiu, a gripe já chegou, me pegou e é assim mesmo. Tamo aí, vamos lá. Buckle up. Eu vou focar aqui, tá? Às vezes tem alguma coisa escrita aqui em cima, mas eu vou aqui no print mesmo, tá? Buckle up. It's long and I'm sorry about that. Isso aqui é legal, ó. Buckle up significa aperte os cintos, coloque os cintos. É longa, né? Uma história longa e me perdoe por isso. Sinto muito por isso. I'm sorry about that, tá? Agora, esse buckle up é muito usado para falar disso, né? Para falar, ó, aperte os cintos, coloque os seus cintos, porque vem coisa por aí. Pode ser tanto figurado quanto literal, né? Buckle up. I and my fiancé. Aqui ele fala female, male, né? Então, tipo, mulher, 28 anos. Male, homem, 32 anos. Have been together for 5 years. Eu e meu noivo estamos juntos há 5 anos. For the sake of anonymity. For the sake é uma expressão muito legal, porque você está falando assim, ó. Anonymity é anonimato, tá? Então ela está falando, por uma questão de anonimato, em nome do anonimato. Então, quando você fala esse for the sake of, é uma forma de falar, ó, por uma questão de anonimato, em nome do anonimato, I'll be referring to him as John. Eu vou me referir a ele como John. John and I have had a wonderful and loving relationship for these past 5 years. Então, eu e o John tivemos uma... Aqui, ó, é legal, ó. Nós tivemos, então, John and I have had, tivemos, tá? Isso aqui é um presente perfeito para falar que ela não está focando no tempo de quando começou, embora ela fale nos últimos 5 anos, ela não fala exatamente a data, né? Nos últimos 5 anos é uma coisa mais aberta, pode ser um pouco mais, um pouco menos, entendeu? Ela está focando nisso aqui, ó. Wonderful and loving relationship. Um relacionamento, relationship, que é maravilhoso e amoroso. Ela está falando assim, eu e o John tivemos um relacionamento amoroso e maravilhoso nos últimos 5 anos, for the past 5 years. And I truly saw myself with him for the rest of my life. E eu realmente, tá? Assim, esse truly vem de true. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. True é a verdade. Truly é verdadeiramente. Né? Então, quando ela fala que ela I truly saw myself with him. Eu verdadeiramente saw myself. Aquela já tá falando no passado, né? Eu verdadeiramente me via com ele, saw myself with him for the rest of my life. Pelo resto da minha vida. Então, é uma coisa que ela verdadeiramente acontecia. Ela verdadeiramente via, né? Se via com ele pro resto da vida. Truly, we've had our ups and downs. Nós tivemos os nossos ups and downs. Up, down. Os nossos altos e baixos. Ups and downs. Então, como todo relacionamento, tivemos ups and downs. But not once... de novo, só aqui, ó. Presente perfeito de novo. We've had. Aqui tá o have, ele tá contraído, né? Então, isso aqui, essa frase inteira é we
have had, que significa nós tivemos. Simplesmente isso. Mas a estrutura da frase está chamando um presente perfeito, que quer dizer o seguinte: tivemos altos e baixos. Quando? Não sei. Não importa, não interessa, não é o foco. We've had our ups and downs. Ela não está focando nisso, ela está focando em outra coisa, que é para onde ela vai levar o ponto aqui. O ponto é: But not once has John ever made me feel like I wasn't enough. Mas nem em momento algum, but not once, é até melhor, né? Em momento algum, o John me fez sentir like I wasn't enough. Como se eu não fosse o bastante, como se eu não fosse suficiente para ele. Wasn't enough. He supported me in all of my endeavors and dreams. Ele me suportou, né? Ele me apoiou. Ele me apoiou em todos os meus endeavors, é como se fossem meus projetos, nos meus empreendimentos e sonhos. And our relationship even survived 9 months of being long distance. E o nosso relacionamento até sobreviveu, inclusive, even survived, inclusive, é como se fosse um até, né? E o nosso relacionamento até sobreviveu 9 meses de um relacionamento à distância, né? Ou seja, passaram por momentos muito bons e momentos difíceis. E aqui vem o contexto. A little context. Um pequeno contexto. I grew up fat. Eu cresci gorda. Grew up, crescer no passado. Fat, gordura. Gordo, gorda. I grew up fat. Ela vai direto ao ponto. I had been fat when we met. Eu já era gorda quando nós nos conhecemos. When we met. And for the first 3 years of our relationship, I was fat. E nos primeiros 3 anos do relacionamento, eu era gorda. I was fat. This wasn't a problem. Isso não era um problema. And never has been in our relationship. E nunca foi no nosso relacionamento. Percebe? Então aqui ela traz ênfase, né? Não era, nunca foi, but it was something I had a problem with about myself. Mas era um problema que ela tinha com ela mesma, né? I wanted to be healthier. Eu queria ser mais saudável. Healthier, mais saudável. And to simply lose the weight because I knew it would make me happier. E simply, perder o peso, né? Lose the weight, perder o peso literalmente, porque eu sabia, because I knew it, would make me happier. Isso me faria mais feliz. John was supportive of this. O John era, né? Ele apoiava isso. Ele me dava suporte, me apoiava, me encorajava, né? Tudo isso está aqui dentro. Supportive. He said he'd love me no matter what. Ele disse que me amaria. He'd love me é a contração de he would love me. Então, ele me amaria, would love me. He said he'd love me no matter what form I took. Ele disse que ele me amaria, he'd love me, no matter what form I took, não importa qual forma eu tomasse, né? Então, por exemplo, se ela ficasse gorda, se ela ficasse mais magra, não interessa. No matter what form I took, because it was my heart and soul he'd fallen for. Porque ele se apaixonou pelo coração dela, heart and soul, e pela alma dela. Vamos lá. Ai, meu Deus. I had believed that. Eu havia acreditado nisso. As I had no reason not to. Porque eu não tinha razão para não acreditar. John has always made me feel that he loves me and made me feel desired. Sempre amou ela, fez ela se sentir desejada e tudo mais. But now, mas agora, I've lost half of what I weighed before. Eu perdi metade do que eu pesava antes. What I weighed before, do que eu pesava antes. Esse pesava é weighed,
Wade. And at my age, e na minha idade, and due to being overweight my entire life, e devido ao fato de eu ter sobrepeso a vida inteira, I have plenty of loose skin. Ela tem muita pele, né? Plenty ou plenty, se você quiser falar plenty, tanto faz, tá? Não tem certo ou errado, é uma escolha pessoal. Tem gente que fala plenty, tem gente que fala plenty. Algumas palavras não estão ligadas ao sotaque. Você pode falar ela de algumas formas diferentes. Não é necessariamente o sotaque. Sotaque britânico, eles vão estourar o T, né? Eles vão plenty. Agora, no próprio, por exemplo, nos Estados Unidos, a mesma pessoa pode falar plenty, pode falar plenty, depende da ênfase, do humor, do jeito que você quer falar, é muito pessoal, tá? I have plenty of loose skin. Então, esse plenty ou plenty é muita, tem muita pele solta, né? Loose skin é a pele solta mesmo, né? Aquela pessoa que perde muito peso e fica com a pele, sobras de pele. I am absolutely insecure about it. Eu estou absolutamente insegura about it, em relação a isso, com isso. And John knows this. E o John sabe disso. E aqui começa a entornar o caldo. Recently, John and I had gone out with a bunch of our friends. Recentemente, eu e o John saímos com um grupo de amigos. A bunch of our friends bunch quer dizer um bocado, alguns dos nossos amigos, né? Uns amigos, saímos com uns amigos, um grupo de amigos, pode ser, né? A bunch of our friends. As we'd not been able to align our schedules until now. Porque nós não conseguimos alinhar os nossos schedules, a nossa agenda, até agora. Whenever we go out with a big group like this, sempre que nós saímos com um grupo grande como esse, John and I usually spend the beginning of the evening and the end of the evening together at the party. Eu e o John normalmente passamos o começo da noite, né, o beginning of the evening, e o final da noite, end of the evening, together, juntos, at the party. Beleza, na festa ali, né, no lugar onde eles estão. At some point in the middle, em algum momento no meio é middle, we always split off. Nós sempre nos separamos, né? Ela vai para lá, ele vai para cá. To go socialize with our friends separately. Para socializar com os amigos separadamente, né? Cada um na sua. E você aí que precisa aprender inglês, link na descrição por apenas R$ 49,00 por mês. É isso mesmo, é uma bagatela, mas corre porque esse preço vai subir e você vai ficar de fora. When it came time that I went to rejoin John, quando chegou a hora de eu encontrar o John, I had seen him with his best friend and a couple others. Eu havia visto ele com his best friend, seu melhor amigo, e a couple others. Mais outros dois ali. Couple, literalmente, é um casal, é uma dupla. Dois. Normalmente você está falando de duas pessoas ou duas coisas. Aqui pode significar literalmente isso, ou às vezes eles usam para falar, tinha o amigo dele e mais alguns ali, né? Ou literalmente mais dois. Então tava o John, o amigo e mais dois caras. A couple others. Engaged in conversation. Engaged é engajados em uma conversa. Em outras palavras, conversando. É um jeito mais formal de falar engaged in conversation. John's back was to me. John's back, as costas do John, was to me. Então, ele estava de costas para ela. And his friends are all chuckling about something as I approached. E os seus amigos estavam todos rindo com alguma coisa as I approached, conforme eu me aproximei. But I stopped dead in my tracks when I heard John tell his best friend that my body looked like a deflated weather balloon. Vamos por partes. But I stopped dead ela parou.
Stop, parar. Dead, morte, morrer. Então, quando você fala assim, but I stopped dead, mas eu parei morta, né? Ou seja, ela parou com tudo. Né? É uma parada brusca, é um jeito de falar isso. Pai, como se ela tivesse morrido ali. Então, porque se ela tá andando e aí ela morre, ela para com tudo, né? Ela cai, blum. Então é isso que quer dizer, é uma expressão para dizer assim, ó, mas eu parei com tudo, eu parei abruptamente in my tracks, ali no meu caminho, né? Track é quando você tem um caminho, uma trilha, né? Então ela tava a caminho do grupo e ela dá aquela parada assim, sabe? Do nada, com tudo. When I heard John tell his best friend, quando eu escutei o John dizer ao melhor amigo, that my body, que o meu corpo, looked like, se parecia, a deflated weather balloon. O que é weather balloon? Deflated weather balloon, eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu conheço as palavras, mas não sei o que é a combinação delas aqui. Tipo, deflated é o contrário de inflated, que é inflar, encher. Principalmente quando você fala de balão. Balloon pode ser um balão, um balãozão, pode ser uma bexiga. Weather é o tempo, então tem a ver com o tempo. Um balão meteorológico vazio. Aí eu dei um Google para ver o que é isso. Apareceu essas imagens aqui, ó. Deflated weather balloon. Cara, não faço ideia do que se trata, nunca vi isso, mas tá aqui. São esses balões aqui, ó. Aparentemente, alguma coisa a ver com o tempo, com a meteorologia. And that it was hard for him to not laugh. E que era difícil para ele not laugh, não rir, when we were intimate and my body moved. Quando nós estávamos ali na intimidade e o meu corpo se mexia. Puta merda, hein, cara? Que piadinha de merda, hein? É inacreditável, cara. O cara falar isso da esposa. É inacreditável, cara. Que nego tem na cabeça, cara? Puta. I had never expected the man who spoke so warmly and lovingly to me. Aqui tá, ó. I had never expected, eu nunca podia esperar, eu nunca imaginaria que o homem who spoke so warmly, que fala com com tanto carinho, com tanto amor, to me, always to talk about me in such a way. Always é que, tipo, jamais, né? Que ele pudesse, de alguma forma, falar, talk about me, falar sobre mim, in such a way, dessa maneira, dessa forma, in such a way. John was the man I was going to spend the rest of my life with. O John era o cara que eu ia passar o resto da minha vida. He'd known my insecurities. Ele conhecia as minhas inseguranças and still loved me anyway. E ainda assim me amava, né? E de qualquer forma, né? De qualquer forma, e mesmo assim, anyway, me amava. At least, so I thought. Pelo menos, era o que eu pensava. So I thought. Agora vamos ver a reação dela. Needless to say, desnecessário dizer. Needless é desnecessário, né? Não tem necessidade de dizer. I was hurt, estava machucada, magoada, and angry, e pé da vida, brava, puta, and devastated, e devastada. I walked up to him, andei até ele, handed him his ring, entreguei o anel, né, de noivado, without a word, and I left. Sem uma palavra, e fui embora. Left. Vazei. I didn't even go to our home. Eu nem fui para nossa casa. I didn't even. Eu nem fui. Go. I didn't even go para nossa casa. To our home. I went to a hotel. Eu fui para um hotel and stayed there. E fiquei lá. I turned off my phone. Desligou o celular and just took a couple of days to just cry out my heartache. E peguei ali, tirou uns 2 dias to just cry out, para apenas colocar para fora a dor. Né? Heartache é a dor no coração. Né? Essa dor que ela estava sentindo. When I turned my phone back on, quando eu liguei o telefone de novo, there were messages and voicemails from John
and our friends. Havia mensagens, né, voicemails, mensagens de voz ali na caixa postal do John e dos nossos amigos. Aí ela diz aqui que a maioria das mensagens era de, né, pedindo desculpa, implorando para falar com ele, para voltar para casa. Aí ele falou que ela estava sendo cruel por ignorar as mensagens, as ligações dele e tudo mais. E quando ela respondeu, falou, pô, que você fez? Olha o que eu ouvi. Ele falou que ela estava, vamos lá, John told me, o John me disse, that I was acting like a child, que eu estava agindo como uma criança, because I took his joke too seriously, porque eu levei a piada dele muito a sério, that he was just trying to make his friend laugh, que ele só estava tentando fazer o seu amigo rir. Isso é um bosta, hein, John? Puta, que maridinho de merda, hein, cara? I asked him why he needed to make his friend laugh. Ó, isso aqui é legal, ó. At my expense. Eu perguntei a ele, I asked him por que ele precisava fazer, why he needed to make his friend laugh. Seu amigo rir às minhas custas. At my expense. Então você fez o pessoal, seu amigo dar risada? At my expense. Às minhas custas. By telling him about my body. Contando a ele falando ali sobre o meu corpo. And how it looked to him. Or how he struggled not to laugh at me when we were intimate. Bom, aí ela, dá os detalhes do que ele disse e he didn't respond. Ele não respondeu. É um salame, né, cara? É um salame. Eu tenho a mania de chamar as pessoas de salame como se fosse uma coisa ruim, o que não é legal, né? Porque o salame é um baita do alimento, né, cara? Vamos falar a verdade, salame é muito bom. Mas esse cara é um salame, cara. É um salame. Você entende o que eu tô falando, né? Salame. É que nem quando chama de Todd. Alguém já viu essa história? Fala, puta, aquele cara é um Todd, hein? Nossa, minha mãe que fala isso. É um Todd. Fulano é um Todd. Cara, Todd é muito bom, né? Você tem um lado do Todd que pode ser ruim, aí talvez seja isso. Mas o Todd, Todd, nossa, rapaz. Instead, as I'm writing this, I'm still receiving messages from our friends. Olha lá, tá vendo? Em vez disso, então, em vez de ela receber mais apoio, enquanto eu escrevo isso, tá escrevendo a mensagem, eu ainda estou recebendo mensagens dos nossos amigos. Me dizendo, vamos lá, telling me that he's sorry, falando que ele sente muito, and that I should see how miserable he is, e que eu deveria ver como que ele tá mal. Miserable é de estar miserável, né? De estar miserável, ele tá num estado deplorável, né? Ó, você tem que ver, ele tá deplorável, ele tá se sentindo super mal. Without me, sem mim, that I am so cold, que eu sou muito fria, and a bitch, e uma biscate for running off like that. Por fugir assim, né? Por ter ido embora, running off é meter o pé, like that, daquele jeito, like that. Instead, em vez de giving John a chance to explain himself. Dar ao John uma chance de se explicar. Se explicar, explain himself. Como está falando do João, o John, então, giving John a chance, dar ao John uma chance to explain himself, de se explicar. Se fosse a Maria, giving Mary a chance to explain o quê? Você sabe? Coloca aqui nos comentários. Herself. Giving Mary a chance to explain herself. Vamos dar ao John uma chance de explicar por que ele falou que a namorada parece um balão meteorológico quando eles estão fazendo amor. Baita do marido do ano, tá? Prêmio marido do ano. Ela ter ido embora, tinha que meter um processo no João, cara.
Ô, João, vou meter um processo em você, danos morais. O que mais que dá pra colocar aí? Tem advogado aí? Coloca aqui, escreve aqui. O que dá pra fazer? O marido chama a esposa de balão meteorológico porque ela perdeu piso e está com a pele solta. E aí, quando eles têm relações, ele falou que ela parece um balão meteorológico. O que dá pra enquadrar nesse filho da mãe? Dá pra enquadrar ele aonde? Hã? Injúria? O que é isso? Eu não faço ideia do que eu tô falando. O que dá pra enquadrar esse safado sem vergonha do João, também conhecido como John? E os amigos falando que ela tem que dar uma chance a ele de se explicar. Aliás, se for falar assim, se explicar, como é que fala isso? Explain o quê? Himself? Explain yourself? Depende. Se você estiver falando assim, ó, dá a chance, né, pro John de ele se explicar. Então, give John a chance to explain himself. Agora, se você tá falando direto com ele, ou se explica aí, fera. Fala, dá o papo. O que você fez? Por que você falou isso? Explain o quê? Explain yourself. Se explica, vai, fala. Explain yourself. E ela acaba ainda carregando um pouco de culpa, né? Eu até entendo ela carregar um pouco de culpa, porque, assim, é uma frustração muito grande, né? Acho que é um processo, leva um tempo pra você entender que você não tem culpa, que o cara é um idiota. Mas você imagina, você compartilha 5 anos da sua vida com uma pessoa dessa, de repente você vê como a pessoa é, você fala, cara, que loucura, né? Você se sente culpado também, né? Você fala, como que eu não vi isso antes? Acho que não é nem pelo dar a chance dele se explicar, porque não tem muita explicação, né? Mas é isso. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.